pessoal! Então, essa aula sobre máximo divisor comum é a continuação da nossa aula anterior, certo? Então, máximo divisor comum, MDC. Nós podemos chamar de máximo divisor comum o maior dos divisores comuns de dois ou mais números, certo? Então, logo só faz sentido usar o MDC quando nós estamos comparando números diferentes e queremos descobrir qual é o maior número que consegue dividir ambos ao mesmo tempo. Para encontrarmos o MDC, existem algumas maneiras diferentes. Então, a prof vai estar passando para vocês 3 maneiras diferentes para que vocês possam estar observando qual dessas maneiras vocês acham mais fácil de estar encontrando o MDC. Bom, geralmente o MDC ele é utilizado na resolução de situações problemas. Então, nós vamos imaginar uma situação problema e vamos resolvê-las aqui pelo algoritmo de Euclides. Então, vamos imaginar que eu tenho duas peças de tecido que devem ser cortadas em pedaços iguais. A primeira delas mede 40 metros e a segunda mede 24 metros. Então, nós vamos determinar o maior tamanho que deve ter cada pedaço, de modo que essas duas peças sejam utilizadas inteiramente e sem sobras. Então, todas as vezes que nós temos uma situação problema, a primeira coisa que nós devemos analisar é o que esse problema está me perguntando, né? E no segundo momento, nós vamos analisar os dados. Então, quais são os dados que eu tenho? Né? Que uma parte do tecido mede 40 metros e a outra parte mede 24 metros, certo? Então, o MDC entre esses dois números vai me indicar o maior tamanho que essas peças poderão ser cortadas sem que fique nenhuma sobra. Primeiro, nós vamos montar um esquema como esse aqui, parecido com o jogo da velha, certo? Lembra o jogo da velha? Nessa linha do meio, nós vamos colocar os números do MDC, ou seja, o 40 e o 24. Eu quero saber qual é o máximo divisor comum entre 40 e 24, certo? 40 é o dividendo, o 24 é o divisor. E nós vamos começar, então, dividindo. Em cima, na primeira linha, nós vamos colocar o quociente, que será o resultado dessa divisão, e na linha de baixo, o resto. Então, 40 dividido por 24 dá uma vez, certo? 40 dividido por 24 dá uma vez. E 40 menos 24 resta 16. Então, aqui ficou o resto. Agora, o meu 16 vai ser o meu divisor de 24. Então, eu vou trazer ele para cá. Certo? Então, 24 dividido por 16 dá uma vez. E 1 vezes 16 é igual a 16. 24 menos 16 restam 8. Então, nessa linha eu tenho o meu resto. Resta 8. Agora, o meu 16 passa a ser o meu dividendo e o 8 vai ser o meu divisor. 16 dividido por 8 dá 2 vezes, né? Porque 2 vezes o 8 são 16, certo? E 16 para 16, o meu resto é 0. Então, nós terminamos a divisão quando o resto fica 0, certo? Aqui nós estamos utilizando o algoritmo de Euclides. E a partir do momento que no algoritmo de Euclides nós encontramos o resto 0, a nossa divisão está terminada, certo? Então, significa que o último divisor é o nosso MDC. Então, o nosso último divisor foi o número 8, certo? Então, o nosso MDC
entre 40 e 24 são 8. Então, eu posso dizer que o maior tamanho que é possível cortar esse tecido é de 8 metros, certo? Então, cada pedaço terá 8 metros. A prof vai passar também outros exemplos para vocês estarem observando qual vocês se identificam mais, qual que vocês acham mais fácil de estar resolvendo o MDC, certo? No segundo exemplo, nós vamos usar o método de fatoração, certo? Então, nós vamos fatorar pelos números primos. 40, eu consigo dividir, o menor número primo que divide o 40 é o número 2, certo? Então, 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. E o 5 eu só consigo dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5, resta 1. Certo? Vamos ver então como ficou o número 40. O número 40 ficou igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Certo? Então, agora vamos ver o 24. 24, o menor número primo que divide 24 também é o número 2. 2 vezes 12, 24. 12 consigo dividir por 2 também? Consigo. 2 vezes 6 são 12. O 6 eu ainda consigo dividir por 2? Consigo. Então, lá, 2 vezes 3, 6. E o 3 eu só consigo dividir por ele mesmo. Certo? 3 dividido por 3 resta 1. Agora, vamos observar aqui. Qual foi o número que se repetiu na fatoração? Qual foi o número primo que se repetiu aqui? Foi o 2, né? Então, aqui, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 são 8, certo? E aqui também, 2 vezes 2, 4, certo? E vezes 2 são 8. Então, aqui eu também encontrei o MDC de 40 e 24, certo? Seria o 8. Vamos para outro exemplo agora. Neste terceiro exemplo, nós vamos listar os divisores de 40 e os divisores de 24, certo? Para nós descobrirmos, então, qual seria o maior divisor entre eles dois, o maior divisor comum entre os dois. Então, o 40 é divisível por 1? Sim, né? Todo número é divisível por 1. É divisível por 2? Também, porque 2 vezes 20 é 40. É divisível por 4? Sim, porque 4 vezes 10 é 40. É divisível por 5? Sim, porque 5 vezes 8 é 40. É divisível por 6? Não. Por 7? Também não. Por 8? Sim, porque se 5 vezes 8 é 40, 8 vezes 5 também é 40. Por 9? Por 9 não. Por 10? Por 10 sim, né? Porque 10 vezes 4 é 40. Por 11, é divisível por 11? Não, né? Então, por 12 também não, seria divisível agora, então, por 20, certo? Por 20, que 20 vezes 2 dá 40. E quando eu chego na metade do meu número, o número que eu estou procurando os divisores, quando eu chego na metade desse número, o próximo número é ele mesmo, certo? E o maior divisor de um número é ele mesmo. Agora, vamos para os divisores de 24. 24 divide por 1? Sim, todo número é divisível por 1. Divide por 2, porque 2 vezes 12 é 24. Divide por 3, porque 3 vezes 8 é 24. Divide por 4, certo? Porque 4 vezes 6 é 24. Divide por 6, porque 6 vezes 4 é 24. Divide por 8, porque 8 vezes 3 é 24, certo? Divide por 12, porque 12 vezes 2 é 24. E quando eu chego na metade do meu número, o próximo divisor será ele mesmo,
certo? E 24. Agora, nós vamos observar aqui qual é o maior divisor comum entre eles. O maior seria o número 8, então nós encontramos o mesmo resultado que das outras vezes, né? Só que de maneiras diferentes. Então, vocês podem estar observando qual é a maneira mais fácil